E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos começar o quarto bimestre, caderno do aluno do quarto bimestre aqui da primeira série do ensino médio, tá certo? E para começar, vamos lá, o tema 1, razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Medindo rampas. Aqui tem o desenho da ilustração, rapaz aqui, um cadeirante, com um desafio pela frente que é o quê? Descer uma escada. Trigonometria é a área da matemática que estuda as relações entre os lados e ângulos de um triângulo. Então, isso aqui é muito importante, ó. Definição de trigonometria. Muita gente tem medo, né, da palavra, mas é muito simples. Olha aí, ó. É a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, certo? Desde a antiguidade, astrônomos e geômetras estudam as propriedades dos triângulos para resolver problemas, sobretudo os que possibilitam determinar medidas inacessíveis, por exemplo, a medida do raio da Terra, a distância da Terra à Lua, a largura de um rio ou a altura de uma montanha, dentre várias outras situações. Um problema muito importante no qual a aplicação da trigonometria hoje se faz presente é na garantia de um direito constitucional, que trata da igualdade de todos perante a lei, o direito à livre locomoção. Para a garantia desse direito, as rampas tornam-se um importante meio facilitador de acesso e a trigonometria e dá o suporte para Bom, acho que aqui está meio errado, né? De acesso e é a trigonometria que dá o suporte para o cálculo da inclinação adequada a cada tipo de rampa. Considera-se a inclinação da rampa a relação entre a sua altura e o deslocamento horizontal. Porcentagem. Para que esteja adequado à acessibilidade, os valores obtidos devem obedecer a NBR 90/50, estando entre 5% e 8,33%. Tá? NBR é normas brasileiras, né? Normas técnicas. Normas brasileiras. Acho que é NBR. Normas brasileiras. As normas, né? Tem NBR para tudo. Tudo tem norma, hein? Em trigonometria, a inclinação da rampa é chamada de tangente do ângulo de subida. Ela é calculada por meio da razão entre a medida da altura da rampa e a medida do seu comprimento horizontal. Então tá aqui, ó, comprimento horizontal é a base aqui, ó. A altura é esse cateto aqui. Então nós temos um ângulo reto, a altura forma 90 graus aqui com a horizontal e a relação entre a altura e o comprimento é a tangente do ângulo de subida, no caso das rampas. Vejamos aqui na atividade 1, página 9. Observe os esboços das rampas seguindo os passos abaixo. Você irá calcular a inclinação de cada uma e verificar se estão adequadas à NBR 90/50. Lembrando que para estar adequada tem que estar entre 5 e 8,33% de inclinação. Muito bem. O menininho aqui está prestes a subir a rampa. Então nós temos dois modelos, ó, uma de 10 por 1,50 e uma de 30 por 2,50. Calcule a razão entre a altura e o afastamento horizontal nos dois casos. Então vamos começar. Vou chamar essa rampa aqui de R1. Então essa daqui será R1. E essa daqui é a R2. Então vamos calcular a razão. R1, ou seja, a razão entre a altura, que é 1,5, dividido por 10. Ou seja, 0,15, tá? Essa é a razão. E lembrando que a razão, né, é adimensional, essa razão aqui. Bom, calcule a razão das duas, então a outra é R2, chamei de R2. Então nós temos que a razão R2 vai ser igual a 2,5 dividido por 30. Então vamos fazer essa continha aqui, né? Muita gente não vai fazer essa conta, vamos fazer aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 2,5 dividido por 30. 2,5 dividido por 30.
Inicialmente nós temos que fazer o quê, ó? Tem uma casa aqui depois da vírgula, temos que igualar as casas colocando um zerinho aqui, ó. Pronto, então multipliquei por 10, acabou essa vírgula aqui. Ficou 25 por 300, dá para dividir? Não dá. Então transformou em décimos, 0, 250 dá? Ainda não dá. Transformou em milésimos, 0. Agora sim, ó, 2.500 por 300, pode cortar dois zerinhos aqui, ó. 25 por 3 vai dar 8. 8 vezes 3, 16. Para 25 vai sobrar... Aliás, 8 vezes 3, 24. Para 25 sobra 1, né? Então vamos parar por aqui mesmo, que 1 por 3 vai dar 333 aqui, ó. 1 dividido por 3. Vamos continuar essa conta aqui. Então aqui 10 não dá, certo? 0. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1 de novo. 10 não dá. 3 por 3 dá 3. E assim por diante. Uma dízima periódica. Então, o resultado da conta aqui é o quê? Aproximadamente 0,08. 0,08, tá? Colocar duas casas, tá bom. E a letra B está falando o quê? Indique a inclinação dessas rampas em porcentagem, multiplicando os resultados obtidos por 100. Então, você está vendo aqui que está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo esse início aqui, ó. Então, inclinação, vamos chamar de R também, R1. A inclinação R1 vai ser o quê? 0,15 vezes 100. 0,15 vezes 100 vai dar 15%. E o R2? R2 é 0,08 vezes 100. Isso aqui vai dar 8%. Então, nós temos aí, ó, uma tem 15% de elevação, a outra tem 8%. Qual das duas rampas está de acordo com as normas da NBR 9050? Bom, R2, né? A rampa R2, por quê? Porque a inclinação está, né, entre 5, né? Entre 5 e 8%. Tá? Então tá entre 5 e 8% aí, ó. Lógico, você pode fazer uma resposta mais completa. Falar assim, ó, a rampa R2 está de acordo com as normas da NBR 9050, porque tem uma inclinação menor que o máximo permitido, que era de 8,33, tá? Então 8, na verdade, é igual, né? Se você for parar para analisar, é exatamente igual a 8,33, porque é uma dízima periódica, né? Mas enfim, tá bom, é a R2, tá legal? É a R2, esse exercício aqui, há controvérsias, porque lá na norma, vamos voltar um pouco aqui, ó, só causando, tá? Já resolvi a questão, essa é a 2. Só que me ocorreu aqui, ó, que é 8,33, exatamente, está escrito aqui, 8,33, exatamente. E você viu pela divisão aqui, ó, que isso aqui é uma dízima periódica, então não é 8,33 exatamente, é uma dízima, então vai dar um pouquinho a mais, tá? Mas isso aí não vem ao caso, né? Se fosse só matemática, mas isso aqui é uma aplicação no dia a dia, então não tem exatidão, É uma situação real. Atividade 2. O desenho a seguir apresenta o esboço de uma rampa para acessibilidade. Determine o quê? A medida da altura H entre os dois pisos. Bom, então aqui nós vamos utilizar o quê? É um triângulo retângulo, vamos usar quem? Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Dado um triângulo retângulo, você tem o quê? Que a medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui, ó, hipotenusa, cateto, cateto. Tá? Então, essa medida ao quadrado, ou seja, 9,03 elevado ao quadrado vai ser igual a 9 elevado ao quadrado mais a altura h elevado ao quadrado. Estamos interessados na altura h, então vamos isolar a altura h. Então vai ficar h ao quadrado é igual a 9,03 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Fazendo essa conta aí, nós chegamos o quê? Que h ao quadrado é igual a... Fazendo a calculadora aqui, vocês se importam? Não? Não estou a fim de perder tempo, tá? Então, 9,03 ao quadrado
81,54. Na verdade é 81,5409, né? Como é exato, eu vou colocar aqui com todas as casas decimais, ó. 5409. Menos 9 ao quadrado, que é 81. Portanto, H vai ser a raiz quadrada de quem? Dessa diferença aqui, ó. Então, menos 81 vai dar 0,054. 0,5409. Será que tem raiz isso? Vamos ver. Raiz disso aqui é 0,73. Não é exato, hein? Não é exato. 0,73. Vamos deixar só com duas casas decimais. Então tá aí, ó. A medida da altura aqui é 0,73 metros. Veja que nós temos um ângulo aqui, certo? O ângulo alfa. Oposto ao ângulo alfa, nós temos a altura. Então chamamos isso aqui de cateto oposto. Certo? Cateto oposto. Do lado do ângulo alfa, nós temos um cateto adjacente, que é essa base aqui, ó, que está do lado do ângulo. Então esse aqui é o cateto adjacente, certo? E o lado maior, que é esse daqui, ó, é a hipotenusa. A hipotenusa, ela está oposto, né, ao ângulo reto, ó, tá do outro lado, certo? Então, a tangente nada mais é, deixa eu colocar aqui, ó, tangente de alfa nada mais é que o quê? A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Letra B. O valor da tangente de alfa e justifique se a rampa está adequada às normas de acessibilidade. Então nós vimos que a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente. Vejamos que o cateto oposto, no caso ali, é a altura da rampa, tá? Que a gente acabou de calcular. Dividido por 9, que é a medida do cateto adjacente da base aqui, ó. Você não lembra aqui, ó, 9, certo? Muito bem. Então, dessa relação aí, nós chegamos ao seguinte, 0,73 dividido por 9. Quanto que vai dar isso aí? Vou fazer a calculadora? Não, 73 por 9, deixa eu ver aqui. 0,73 dividido por 9. Duas casas aqui, tá? Eliminou a vírgula. 73 dividido por 900 não dá 0, 0, 730 por 900 não dá 0 e mais um 0 aqui. Agora sim, né? Corta esses dois 0 aqui, corta 73 por 9 vai dar quanto? Vai dar 7 vezes 9, dá 63. Com mais 7, com mais 9, né? Dá 72. Então aqui dá 8 vezes. 8 vezes 9, 72, sobra 1. 0, 10 por 9 dá 1. 1,9 dá 9, sobra 1. Aqui vai dar 1, 1. É isso? Vamos ver na calculadora aqui. 0,73 dividido por 9. É isso mesmo. Uma dízima periódica, hein? Então aqui, ó, aproximadamente 0,08, tá? Em porcentagem, multiplica por 100 vai dar 8%. Está dentro da norma? Sim. Tá? Porque é menor que 8,33, então está dentro da norma. Pode ser essa rampa aí, beleza? Atividade 3. Enem de 2018, adaptado. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede x centímetros na vertical. Disse que, nesse caso, que a rampa tem inclinação x%, como no exemplo da figura. Aqui, ó, 20 centímetros para cima, 100 centímetros aqui na horizontal, 20% de inclinação. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ele está localizado, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Calcule a inclinação da rampa e verifique se ela atende às normas técnicas do município.
Vamos lá, inclinação da rampa. Inclinação da rampa é o quê? Tangente. Então vamos chamar aqui, ó, de alfa, certo? Esse ângulo aqui de alfa, a inclinação, e vamos calcular a tangente. Então nós temos aqui, ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é ali a altura, né? Dividido pelo deslocamento horizontal, que é o cateto adjacente. 2 dividido por 8 vai dar 0,25, tá? Ou seja, 25%. Portanto, está maior que a permitida. Então, não atende. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser elevado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Então, vamos aqui fazer um esquema. Fazendo aqui mais ou menos um esquema aqui, ó, nós temos aqui o nível da rua, tá? Aqui a garagem. Então nós temos aqui 8 metros aqui, ó, na horizontal. 8 metros aqui, 2 metros aqui. E a rampa vai estar aqui. Ok? Então aqui nós estamos no nível da garagem atual. Porém aqui, pela norma, esse nível aqui tem que subir. Então a gente vai elevar esse chão aqui, né, que é a garagem. Elevar esse chão aqui uma determinada altura aqui, ó. Uma altura X, tá? E aí a nova medida da garagem vai ser... Nossa senhora, isso aqui era para ser uma reta, mas é isso daí. Bom, então a nova altura aqui do nível do solo, a gente tem que descontar X. Ok? Então aqui vai ser 2 menos X. Essa é a altura nova. E aí se a gente calcular lá calcular aqui a inclinação, nós temos aqui a altura dividido pelo comprimento, né, na horizontal. Tem que ser aqui no máximo 20%. Então vou colocar aqui, ó, 0,2, que é 20%, tá? No máximo, estourando. O ideal é ser menor, né? Bom, aí você vem resolvendo isso aqui, a equação, tem que achar o valor do x. 8 passa multiplicando, nós temos 2 menos x, que é igual a 2 vezes 8 dá 16, uma vírgula, certo? X está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, nós temos então que o x é igual a 2 menos 1,6. Isso aqui nos dá um valor de x que é 0,4 ou 40 centímetros, tá? Isso aqui é em metros. Portanto, isso aqui é igual a 40 centímetros. Alternativa aí, ó, elevado 40 centímetros. Isso aqui já tem lá na coletânea de questões do Enem. Tem essa questão aí. Vamos continuar então, fazer mais uma. Atividade 4. O segmento AB está representado no plano cartesiano conforme a figura a seguir. Determine a inclinação do segmento AB. Então, nós queremos saber a inclinação. Inclinação, como você sabe, é tangente. Então, nós temos aqui, ó, pegar a relação entre o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical, tá? Na vertical, ó, é só olhar aqui do lado, foi de 3 até o 9, ou seja, a altura aqui é 9 menos 3, final menos inicial, que vai dar quanto? 6. Aqui, na horizontal, aqui nós temos 4 menos 2, ou seja, 2, tá? Então tá aqui, ó, as medidas. E aí é só fazer a relação, né? Inclinação, então, assim como a tangente e outras razões trigonométricas relacionadas com os ângulos no triângulo retângulo podem ser observadas. Então, ele está falando aqui, está explicando de outras, né? Ó. Nós temos a relação aqui entre o cateto oposto e cateto adjacente, hipotenusa, certo? Se a gente estiver falando, isso é importante, ó, como é que eu sei se é oposto ou se é adjacente? Aí depende de quem? Depende do ângulo. Se eu estiver falando do ângulo alfa, eu vou analisar os lados que estão opostos e adjacente, oposto e adjacente ao alfa. Se eu estiver falando do beta, aí já muda, né? Aí o que era adjacente lá no alfa vira oposto no beta, o que era
oposto no alfa vira adjacente no beta, tá? Então vai depender sempre dos ângulos agudos, tá? Lembrando que o triângulo retângulo ele tem um reto, né? E 2 agudos. Então tá aqui as relações, ó, as razões trigonométricas. Seno de alfa, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente oposto pela hipotenusa, tá? E a mesma coisa para o ângulo beta. Só você lembrar de olhar o ângulo, né, que você está se referindo. Atividade 5. Observando as relações trigonométricas mencionadas anteriormente, justifique as afirmações. O valor do seno e cosseno de um ângulo agudo qualquer é um número entre 0 e 1. Os ângulos alfa e beta são complementares e cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Bom, para a gente justificar essa primeira aqui, ó, é só você lembrar que para uma razão ser maior que 1, nós temos que ter um numerador maior que o denominador. Então, vou dar um exemplo, ó. A razão 4 por 2 é maior que 1, por quê? Porque o numerador é maior que o denominador, certo? Você dividindo aqui vai dar maior que a unidade. Porém, no caso das razões trigonométricas, vejam só, deixa eu colocar aqui um triângulo mais ou menos aqui, ó. Você tem, a única forma de essas razões dar maior que 1 é se a gente usasse a hipotenusa no numerador, e não temos, né? Dessas três que a gente viu aí, tangente, seno, cosseno, tangente, não tem hipotenusa em cima, no numerador. Por isso nunca vai dar mais que 1, tá? E também não vai dar zero, porque não tem como você dividir alguma coisa e o resultado da divisão ser zero, tá? Então é isso. Mais ou menos isso, você explica com as suas palavras. Importante que você tenha entendido, ó. Se você não entendeu, deixa nos comentários, aí escreve aí, ó, não entendi o que você falou. Então, eu tento explicar de outra forma, mas aqui o que eu quis dizer é o seguinte, uma razão para dar maior que 1, o numerador tem que ser maior que o denominador, tá? E no caso das razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, isso não ocorre, não vai ocorrer. E não vai dar zero porque não tem como você dividir, dar zero na divisão, a não ser que o lado seja zero, né? A não ser que o numerador seja zero, e não existe triângulo que tem medida de lado igual a zero. Já aqui, ângulos complementares possuem seno e cosseno iguais. Por quê? Ó, veja só. Lembra que eu falei? Depende do ângulo, né? Você tem que olhar aqui, ó, o ângulo, né? Então aqui é o ângulo retângulo, aqui você tem um agudo, aqui tem outro agudo. Alfa, beta. Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C. Então nós temos, ó, hipotenusa A, cateto B, cateto C. Em relação ao alfa, seno de alfa é o cateto oposto ao alfa, ou seja, o B, dividido pela hipotenusa. Agora, o cosseno de beta, vamos ver o beta, ó. Agora é o beta, tem que olhar para o beta. Vai ser o cateto adjacente ao beta, dividido pela hipotenusa. Portanto, ó, são iguais, tá? Tá aí, tá demonstrado aí. Bom, vamos ficar por aqui mesmo, né? O vídeo tá ficando longo, então essa foi a primeira aula aí do quarto bimestre, né? Caderno do aluno, espalha para todo mundo aí, avisa seu professor para ele dar uma olhada aqui, ver o que ele acha, se dá para usar nas aulas ou não, tá bom? Tamo junto